Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 5. Quem achou, diga amém. Diz assim: quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita e de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Amém? Aqui, amados, essa passagem ela é bastante conhecida, mas ela me veio na minha mente nessa noite. Eu estava refletindo, porque hoje nós estamos em uma época conhecida como época junina. E nós temos que ser sinceros, é uma época bonita. É uma época em que família se reúne, tem muita festa, tem muita comida, tem muita bebida. Mas ao cristão cabe ele entender que ele pode tudo, mas nem tudo lhe é lícito. E que é difícil para um cristão, ainda mais quando nós não temos muito tempo de cristão, poder renunciar a coisas que antes a gente tinha costume de participar. E quando nós olhamos para essa época, que nós vemos quem foi João Batista, a sua missão de anunciar que Jesus estava vindo, o seu comportamento, o porquê ele foi morto, nós vemos que ele foi um exemplo de cristão. E que infelizmente essa data não tem nada a ver com ele, porque ele foi uma pessoa que fugia do pecado, foi uma pessoa que andava na presença do Senhor, e uma pessoa que tinha testemunho. E o que falta nessa época são testemunhos sobre cristãos verdadeiros. E quando a gente olha para esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles receberam uma ordem: quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, da harpa, da sambuca, do saltério, de todas as sortes de música, vocês vão ajoelhar perante a estalta que Nabucodonosor levantou. Então Nabucodonosor levanta o estalta e ele fala que todo mundo tinha que ajoelhar e adorar quando a música tocasse. Mas ali Sadraque, Mesaque e Abednego, quando tocou a música, eles não se ajoelhou e todo mundo ao redor se ajoelhou naquela estalta. E todo mundo se ajoelha, mas eles não se ajoelham. E por causa disso, eles foram levados até Nabucodonosor. E Nabucodonosor falou: por que vocês não ajoelhou? Pois quando tocar a música, vocês vão ter que ajoelhar novamente. Mas eles falam: olha, rei, fique sabendo que nós não vamos ajoelhar. E ele fala: eu vou jogar vocês na fornalha de fogo e vou mandar esquentar ela 7 vezes mais. E eles falam: pode fazer o que você quiser, a gente não vai ajoelhar na estalta que você fez quando os instrumentos tocarem. Porque nós servimos um Deus que fez todas as coisas. Somente esse Deus a gente vai ajoelhar e prostrar. E se você lançar a gente na fornalha de fogo, Deus tem poder de livrar. Mas se não livrar, tudo bem. A gente não adora a Deus porque Deus pode nos livrar. Nós adoramos porque nós o amamos. E quando você ama, você está com aquela pessoa não porque ela tem o poder de fazer algo na sua vida, mas é pelo que você sente por ela. Então o verdadeiro amor é aquele que você sente, que não precisa aquela pessoa ou aquele Deus te dar alguma coisa, mas é porque você ama. Então eles amavam tanto a Deus que ele falava: pode lançar, se Deus nos livrar da fornalha de fogo, amém. Mas se não nos livrar, tudo bem, a gente vai continuar adorando a Deus, só que lá na glória. Então ele aquece a fornalha 7 vezes mais, e quando os soldados vão jogar eles lá dentro, os soldados morrem queimados porque o fogo estava muito forte. Só que quando eles caem dentro da fornalha, o fogo queima, e eles estavam amarrados. E a Bíblia nos relata que Nabucodonosor olha de fora e diz assim: quantas pessoas a gente jogou lá dentro? Jogamos 3, mas tem 4, e o quarto é como um Deus.
Sadraque, Mesaque e Abednego saia para fora. E quando ele sai andando novamente, sua roupa não se queimaram, apenas as cordas. Porque a corda que amarrou foi Nabucodonosor, foi o inimigo. Mas as vestes eram as vestes que foram abençoadas por Deus. E aquele que o inimigo amarrou, ela queimou no fogo, mas o que Deus deu, suas vestimentas, seu cabelo, seu calçado não se queimou, porque foi Deus que deu. Mas o que o inimigo amarrou foi queimado naquele fogo, porque não vinha da parte de Deus. E quando eles saem, eles falam: agora eu sei, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu Deus é o Deus verdadeiro. Eu vou falar uma ordem aqui, a partir de hoje. Todo mundo vai servir e adorar esse Deus. E agora vocês vão ganhar um cargo a mais na minha presença. Eles subiram de cargo, seu emprego agora foi elevado. Porque eles não recuaram de servir a Deus. E quando os instrumentos tocaram, eles não se curvaram. E nessa época, muito instrumento toca. Muita tentação chama. Mas só aqueles que verdadeiramente decidiram servir a Deus não vão se curvar. A igreja está entendendo? É nessas horas que a música toca, que o convite chega na porta, que o celular toca. É nessas horas que Deus vê quem são Sadraque e Abednego, Sadraque, Mesaque e Abednego deste tempo. É quando o convite vem, que Deus olha para você e fala: vamos ver se você vai recuar. E nessas horas a gente fica sabendo de muitos que se dobraram, que vão para a festa, que vão curtir. Mas tem aqueles que pode vir até à vontade, mas ele fala: não, eu escolhi só curvar a Deus. Eu vou estar na presença do Senhor, vou estar na casa dele, eu vou estar em um retiro. Vai ter aquele Sadraque, Mesaque e Abednego que vai dizer não para as tentações da terra. Eu quero te dizer algo nessa noite: se você disser não para as coisas do mundo, Deus tem um cargo mais elevado para a sua vida. E nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor te fortalece para que você não caia em nenhuma tentação do inimigo. E se há alguma coisa amarrada tentando te puxar para fora, hoje o fogo do Espírito Santo vai queimar. E as suas vestimentas dadas por Deus vai resplandecer, porque existe um Deus na sua vida que está aqui neste lugar. E você que está ouvindo por essa internet, em nome de Jesus, você não vai se curvar a nenhum movimento do mundo. Seja qual for a época, você hoje, em nome de Jesus, Deus te fortalece para você só curvar aquele Deus que tudo pode. Eu quero te dizer que o quarto homem da fornalha está aqui nessa noite para te dar a vitória. E em nome de Jesus hoje, toda a corda do inimigo foi queimada e o nome do Senhor foi glorificado sobre a sua vida. E nós abrimos esse culto nessa noite com essa palavra para te dizer que Deus tem força e todo o poder para fazer você resistir a toda a proposta do inferno. E quem crê nessa palavra nessa noite? Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus e as palmas que exalte a Deus.